pessoal. A outra vez nós falamos sobre Gênesis capítulo 3, a sabedoria que vem de Deus e sobre a sabedoria que vem de Satanás. Depois que Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles abriram seus olhos e eles perceberam que estavam nus. Então, o que foi que fez com que eles soubessem que estavam nus? Foi o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, existem dois tipos de sabedoria. Tem a sabedoria que vem de Deus e tem a sabedoria que vem de Satanás. A sabedoria que vem de Deus, embora nós sejamos sujos, imundos, pecadores e não podemos ir para diante de Deus, mas é a sabedoria que nos ensina como os homens podem receber graça. Se você receber a sabedoria de Deus no seu coração, essa sabedoria de Deus vai nos conduzir para ir para diante de Jesus. Por mais que você seja uma pessoa que não pode ir para diante de Deus, por mais que você seja uma pessoa muito suja diante de Deus, com muitos pecados, essa sabedoria de Deus vai nos conduzir para Jesus Cristo. Assim como a mulher surpreendida em adultério, ela somente podia ser apedrejada até a morte. E assim como os seus pequenos e grandes pecados foram transferidos para Jesus, se você se encontrar com Jesus, todos os nossos problemas se tornam de Jesus. A sabedoria que vem de Deus nos conduz para Jesus. Mas a sabedoria que vem de Satanás bloqueia o caminho que a gente vai para diante de Jesus. Então, eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal e perceberam que estavam nus. Antes de comer o fruto, eles não sabiam que estavam nus. Mas depois, porque eles receberam essa sabedoria, eles perceberam que estavam nus. Mas essa sabedoria de saber que eles estavam nus não os conduziu para diante de Deus, mas bloqueou esse caminho para ir para Deus. E durante o dia, Deus estava andando no jardim, e enquanto Deus estava andando no jardim, Adão e Eva Quando Deus andava pelo jardim, Adão e Eva corriam para Deus e se agradavam com Deus. Mas depois que comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, essa sabedoria bloqueou com que eles fossem para diante de Deus. E assim eles se esconderam atrás das árvores do jardim. Eles fugiram de Deus e se esconderam atrás das árvores. Essa sabedoria que vem de Satanás bloqueia o caminho para irmos para diante de Deus. Então, hoje eu quero falar sobre o que vem próximo a isso. Então, Gênesis, capítulo 3, versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? O Senhor Deus está procurando por Adão. Então, essa história sobre Adão e Eva é a mesma coisa com Caim e Abel. Caim matou Abel. E Deus procurou por Caim. Caim, onde está Abel, teu irmão? Eu não sei, por acaso sou eu o tutor dele? E Deus falou: o que você fez? A voz do seu irmão clama da terra. A terra abriu a boca e recebeu o sangue do seu irmão. Então, Deus falou para ele que ele devia receber maldição.
Antes de Adão e Eva cometer o pecado, Deus não procurou por Adão e Eva. E quando Adão e Eva cometeram o pecado, Deus estava procurando por eles. E depois que eles cometeram o pecado, eles estavam escondidos atrás da árvore, Deus procurou por eles. Deus não procurou a Caim antes dele cometer pecado, mas Deus não procurou a Caim quando ele estava batendo e matando a Abel. Mas depois que ele matou a Abel, Deus procurou por Caim. Depois que Deus chamou a Adão, o que ele fez? Depois que Deus chamou a Caim, o que Deus fez? Deus começou a julgá-los. Deus julgou a Adão. Deus julgou a Caim. Quem te fez saber que estavas no começo da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. E Deus julgou a serpente. Deus julgou a mulher. Deus julgou a Adão. Por que Deus julgou? Na história de Deus, no depósito de Deus, existe muita justiça, existe no depósito de Deus, existe muita santidade, também tem poder e também tem esperança. Então, em cada parte do depósito de Deus está cheio disso. A pessoa sábia vai para a casa de Deus e entra no depósito de Deus e procura pela justiça de Deus e torna essa justiça como sua. Eu sou um sujo pecador que não tenho justiça. Mas se você pegar essa justiça de Deus, do depósito de Deus, se torna justa. A pessoa sábia pega a santidade do depósito de Deus e veste essa santidade. Embora eu seja sujo e mau, mas eu posso viver uma vida santa de Deus e poderosa. Então, a pessoa sábia pega a sabedoria do depósito, pega a santidade na vida de Deus e vive uma vida santa. Então, se essa pessoa tem desespero, cada vez que ela tem uma situação desesperançosa, ela vai no depósito de Deus e traz a esperança e vence a situação desesperançosa com a esperança de Deus. No depósito de Deus tem esperança, tem poder, tem santidade, tem justiça, tem paz. Porque as pessoas que habitam na casa de Deus podem usufruir as coisas de Deus. Então, mesmo que a gente viva num mundo mau, a gente pode viver com paz, felicidade e alegria. Não existe só essas coisas no depósito de Deus, mas também no depósito de Deus existe maldição. No depósito de Deus também existe julgamento. No depósito de Deus também existe a morte. A gente gosta da paz, esperança, felicidade do depósito de Deus. Mas a maldição, o julgamento, a destruição, a morte, todos nós odiamos essas coisas. Quando um médico que dá medicamentos, ele não dá só medicamentos que faz a gente se sentir bem, o farmacêutico.
Mas o farmacêutico, ele tem todos os remédios, mas existe um tipo de medicamento que ele tranca atrás de uma caixa com cadeado. E nessa caixa está escrito veneno, cuidado. Então, existem medicamentos que são venenos e medicamentos que curam, né? Então, quando você está com indigestão, você toma remédio de indigestão. Quando você está com febre, você toma remédio para diminuir a febre. Quando você está com dor, você toma um analgésico. Então, a maioria dos farmacêuticos prescrevem esse tipo de medicamento. Mas, em casos muito raros, ele prescreve veneno. Em um caso muito especial, eles usam antídotos. Então, o farmacêutico, ele não é uma pessoa que quer matar as pessoas, mas ele se torna um farmacêutico para salvar as pessoas. Então, todos os médicos se tornam pessoas para salvar vidas, não para matar. Então, no nosso pensamento, a gente pensa, se eu tomar veneno, eu vou morrer. Veneno é perigoso, mas em algumas situações, embora eu não saiba bem, mas no nosso corpo, às vezes, tem que usar veneno para poder salvar a nossa vida. Em alguns casos, o veneno é necessário para nos salvar. Então, Deus, ele é um farmacêutico e na farmácia de Deus existem muitos tipos de medicamentos. Tem o medicamento para paz, para felicidade, para esperança, poder, santidade, justiça. Deus sempre utiliza isso de uma forma agradável. E assim, em casos especiais, como ele usa remédios assim muito fortes e venenos, Deus usa um medicamento chamado maldição. Às vezes, Deus usa um medicamento chamado julgamento. Agora, Deus chamou Adão. Adão, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então, agora Deus está utilizando um medicamento chamado julgamento. Deus começou a julgar Adão. Levanta a mão quem gosta de ser julgado, quem gosta de julgamento. Todo mundo, ninguém gosta de julgamento. Então, depois que você comete pecado, você foge do julgamento de Deus. Você não sabe o que vai acontecer depois, mas você quer fugir. Você cometeu pecado e você quer fugir. Todo ser humano tem esse mesmo tipo de coração. Depois que o ser humano comete pecado e foge, Deus vai correndo atrás para julgar. Por quê? Porque Ele quer te pegar para te julgar. Como Deus não tem amor assim, Ele podia deixar passar. Por que Ele tem que me julgar? Deus, o Senhor pode não me julgar. O Senhor podia fingir e não ver. Por favor, Deus, dá uma chance. É o que nós dizemos. Mas Deus gosta de julgar. Por quê? Do julgamento. Por que Deus gosta de julgamento? Por que Deus somente tinha como julgar? Porque na Bíblia está escrito que o salário do pecado é a morte. Então, independente do pecado que seja, sem julgamento, não tem como ser resolvido. O pecado mata o homem, mas o julgamento mata o pecado.
Sem passar pelo julgamento, não tem como cuidar, não tem como resolver o pecado. Sem passar pelo julgamento, o pecado nunca pode ser resolvido. Uma vez que o julgamento é acabado, o pecado é acabado. O pecado morre. O pecado perde a força. Por isso que Deus deseja dar o julgamento. Então, entre Adão e Eva e Deus, depois que entrou o pecado, surgiu um problema entre eles. Então, sem o pecado, não existia nenhuma hesitação entre eles. Mas depois que entrou o pecado, surgiu o problema. Então, esse problema jamais podia ser cuidado de uma forma simples. O pecado não é lavado de uma forma assim fácil. Com certeza, somente depois do julgamento desse pecado que esse pecado pode ser resolvido. Então, por isso Deus queria julgar o pecado de Adão. Por isso Deus chamou Adão. Onde estás? Onde estás? Deus estava procurando por Adão. Deus não chamou Adão para poder consolá-lo. Não foi para procurar outra coisa. Deus estava procurando a Adão para dar o julgamento dele. Deus não chamou somente Adão, chamou a Caim também. Deus chama o ser humano dessa forma e através do julgamento, Ele quer nos libertar do pecado. Sem passar pelo julgamento, não tem como o ser humano se libertar do pecado. Mas se você passar pelo pecado, então não existe pecado que seja que você não vai se libertar desse pecado. Antigamente a gente usava carvão. Antigamente no carvão tinha um carvão redondo que eles faziam 19 buracos para queimar bem. E quando queimava tudo, sobrava só um pedaço desse carvão e colocava em cima de um novo para queimar esse novo. E assim, aquele carvão de cima, ele virava cinza e acabava. Mas aí, o carvão de baixo começava a queimar e aí aquecia toda a casa. E logo antes de acabar esse carvão, colocava em cima de um novo, e aí tirava aquela cinza do antigo e começava a queimar o novo. Então, você via aqueles buracos do carvão. E depois que acabava de queimar o carvão, então, eles faziam junto com lama, né? E aí, quando eles fazem carvão, ele fica bem preto. Mas depois, ele não fica só com cor preta do carvão. Fica meio marrom por causa da lama, né? Porque já é um carvão completamente queimado. A gente não fala que é um carvão, a gente fala que é a cinza do carvão. O carvão, quando ele está preto, você coloca fogo em cima dele, ele pega fogo. Mas a cinza, por mais que você coloque fogo, não queima. Porque não é carvão, ele somente queima, porque a cinza não é carvão, ele não queima. Por isso, quando o carvão bem preto ele fica queimando, quando sobra cinza, por mais que você coloque fogo na cinza, não pega fogo. O pecado é a mesma coisa. Assim como o carvão é preto, o pecado também é preto.
E quando você coloca fogo no carvão, ele fica pegando fogo. Mas depois que pegou fogo, o carvão se torna cinza. Depois que se torna cinza, por mais que você coloque fogo, a cinza não vai queimar de novo. Então, se a gente colocar, se o julgamento é o fogo, depois que o pecado passa pelo julgamento, ele não vai queimar de novo. Ou seja, não tem como você receber julgamento novamente pelo mesmo pecado. Deus deu julgamento para Adão e Eva. Deus julgou a Caim. Deus também deu o seu julgamento no dilúvio de Noé. Deus também deu o seu julgamento em Sodoma e Gomorra. Deu também o julgamento em Jericó. Deus também deu julgamento no Egito. Deus deseja dar o seu julgamento sobre o pecado, porque somente com o seu julgamento o pecado acaba. Deus julgou Adão, Caim, Jericó, Sodoma e Gomorra, Egito. Deus deu o seu julgamento. E Deus não somente julgou isso, mas tanto vocês como eu, Deus também quis dar o seu julgamento. Vocês cometeram pecado e eu também cometi pecado. O pecado que vocês cometeram, o pecado que eu cometi, se não tiver julgamento, jamais pode acabar. Deus desejou dar o julgamento sobre os seus pecados. Seus pecados jamais podem acabar sem julgamento. Então, mas se vocês receberam o julgamento pelos seus pecados, não tem, independente do pecado que seja, esse pecado não pode surgir de novo. Esse julgamento não pode surgir de novo. Deus nos ama e Deus não quer viver conosco com o pecado ainda vivo. Porque Deus, Ele não quer mais viver com o pecado, Ele teve que julgar o pecado. E até que o pecado seja cuidado, porque o pecado sempre bloqueia o nosso caminho para Deus, nós jamais podemos ter uma vida normal. Então, vocês sabem a palavra de Isaías, capítulo 59, não é que a mão do Senhor está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Depois que Adão e Eva cometeram pecado, porque entre Deus e Adão surgiu um muro invisível. Eles perderam a liberdade de ir para diante de Deus. Dessa mesma forma, o nosso pecado se tornou um bloqueio entre nós e Deus. E assim, esse muro não deixa a gente ir com liberdade para diante de Deus. E para que nós pudéssemos ter novamente essa relação com Deus, Deus tinha que destruir esse muro do pecado que estava nos bloqueando de Deus. Então, como não existe como o pecado ser resolvido sem julgamento, assim como Deus julgou Adão, assim como Deus julgou a Caim, assim como Deus julgou o dilúvio de Noé, assim como Deus julgou a cidade de Sodoma e Gomorra, sem julgamento não tem como o nosso pecado ser resolvido. Por isso que Deus quis julgar o nosso pecado. Então, na época do dilúvio de Noé, Deus, ele quis dar o julgamento, e porque Deus amou o homem, Ele queria que a gente fizesse a arca. Deus tinha que dar o seu julgamento sobre o nosso pecado. Sem julgamento não tem como cuidar do nosso pecado. Deus não queria que o homem fosse destruído por causa do pecado. Embora Deus julgue o pecado,
mas Ele teve o plano de nos salvar. Então, o que Deus fez? Ele julgou o nosso pecado, mas esse pecado não veio sobre nós, mas Ele fez com que o pecado passasse para Jesus Cristo. Então, em Isaías 53, versículo 6, está escrito que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado. Ele pegou o nosso julgamento. O pecado que nós tínhamos que pagar, Ele recebeu o julgamento por nós. A maldição que nós tínhamos que receber, Ele recebeu no nosso lugar. Ele recebeu a destruição que nós tínhamos que receber. E aquela ira que veio sobre o pecado, o julgamento que veio sobre que tinha que vir sobre os pecadores, a maldade do coração, a maldade que tinha que vir por causa do pecado, passou tudo para Jesus Cristo. O que a Bíblia fala? Maldito todo aquele que for pendurado em madeireiro. Jesus Cristo foi pendurado em madeireiro. Ele mesmo foi pendurado no madeireiro. Jesus foi amaldiçoado. Que maldição que ele recebeu? Ele recebeu a maldição pelos pecados que nós cometemos. O julgamento pelos nossos pecados foi para Jesus. Então, esse julgamento já foi realizado através de Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, o julgamento do seu pecado já acabou na cruz. Na cruz, todos os julgamentos pelos seus pecados acabou. A destruição acabou. Então, a ira, a maldição, a destruição por causa do pecado, acabou tudo em Jesus. Por isso já não existe mais pecado que nós tenhamos que receber uma maldição por eles. Todos os nossos pecados foram resolvidos em Jesus. De acordo com a palavra de Deus, através do seu julgamento, todos os nossos pecados foram resolvidos. O julgamento que foi sobre Jesus cuidou de todos os nossos pecados. Agora, aquele muro do pecado foi derribado. E agora nós podemos ir com liberdade para diante de Deus. É isso que o livro de Gênesis está nos falando. Não tem como expressar quão incrível é isso. Pessoal, eu desejo com que vocês acreditem nesse fato. Adão e Eva, eles receberam julgamento pelos seus pecados. As pessoas da época do dilúvio de Noé, eles foram amaldiçoados pelos pecados que eles cometeram. As pessoas de Sodoma e Gomorra, eles foram julgados pelos seus pecados e morreram. Mas porque o julgamento do nosso pecado acabou na cruz, nós pudemos, pela graça, receber liberdade. Por isso nós louvamos ao Senhor. Eu louvo e glorifico a Deus. Muito obrigado. Cuidem-se até a próxima vez. Até logo.